Olá, eu vou falar um pouco agora sobre a importância da música na educação infantil. A criança, ela já começa a ter uma relação íntima com a música antes mesmo do nascimento. Ela já começa a se comunicar ao ouvir a voz materna quando está dentro da barriga. E eu tive essa experiência, pois eu tenho uma bebê de 9 meses e eu já observava ela se mexer mais, ela chutar mais ao ouvir a minha voz. E após o nascimento, essa experiência com a música, nos cuidados com ela, foi ainda mais visível, pois os primeiros 3 meses, né, que é aquele período da esterogestação, ela precisou muito de fazer uso do ruído branco, né, que imitava bastante o som materno. E hoje ainda, com 9 meses, ela ainda precisa muito da música para se acalmar, para ir se desligando, para dormir. O referencial curricular destaca bem isso, e eu vou ler para vocês. A presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem com que o bebê e crianças iniciem seu processo de musicalização de uma forma intuitiva. No entanto, a vivência musical enriquece o aprendizado, ajuda no desenvolvimento das expressões, do equilíbrio, da autoestima e do autoconhecimento. A participação em atividades musicais aumenta a habilidade da criança para aprender matemática básica e leitura. Também desenvolve habilidades cruciais para ter uma vida bem-sucedida, como, por exemplo, a autodisciplina, trabalhos em grupo e habilidades para a resolução de problemas. Então, a vivência musical e a interação da criança com a música já desde bebê ajuda no desenvolvimento de várias habilidades que pode ajudá-la futuramente a se identificar com os outros conteúdos curriculares que ela possa ter posteriormente. Nos parâmetros curriculares nacionais, diz que ensinar arte em consonância com os modos de aprendizagem do aluno significa, então, não isolar a escola da informação sobre o produto histórica e social da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais em base de intenções próprias. E tudo isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam durante as atividades artísticas. Jacques Dalcroze nasceu em 1865, na Áustria, mas morou na Suíça, morreu em 1950, atuou como professor no Conservatório de Genebra, e foi aí que ele começou a perceber, né, a mecanização no aprendizado da música, onde não existia uma expressão artística, era meramente uma reprodução, né, de teorias, de técnicas, que justamente ele examinar esse sistema de ensino, constatou que nas aulas os alunos não eram ensinados como escutar e ouvir, mas eles tinham aula como algo entendido como um conjunto de relações matemáticas, e do que sentir o som e os seus motivos. Ele afirma, né, em 1965, na página 54, que é na escola que as novas gerações deveriam ser orientadas em direção à arte, graças a uma forma humana de lhes fazer amar e partir em descoberta. Então, Dalcroze, né, ele enfatiza a importância do ouvir, da sensibilização. Isso antecede o pensamento intelectual e racional. A prática, né, antecede a teoria, a experimentação antecede a teoria. Portanto, segundo ele, as qualidades se desenvolverão potencialmente na própria prática, provando que a música está intrínseca ao ser humano.
como a percepção auditiva, a sensibilidade nervosa, o sentido rítmico e a faculdade de exteriorizar espontaneamente as sensações emotivas. Por isso a necessidade do espaço, né, da expressividade, do fazer artístico junto ao aprendizado da música. Portanto, o método ativo da Dalcroze, ele ficou conhecido por tratar da percepção e da compreensão da música por meio dos movimentos corporais. O corpo, portanto, é o instrumento natural e os ritmos que o animam, que seria o batimento cardíaco, a respiração, o caminhar, o balançar. Se inicia o trabalho, portanto, com a música, com movimentos naturais, né, partindo desses princípios naturais que nos movem, e aí esse trabalho vai se expandindo, se explorando, né, se descobrindo. E isso desenvolve uma consciência rítmica. A euritmia, ela, para ser trabalhada no contexto escolar, ela desenvolve alguns aspectos, né, relevantes, como o aumento da concentração, a prontidão para executar ordens que venham da mente, uma reação imediata ante o estímulo, dissociação, coordenação e retenção de movimentos, autoconhecimento e domínio das resistências e possibilidades corporais, quantidade de passos na relação tempo e espaço e equilíbrio entre reações conscientes e automáticas. E ao pesquisar sobre euritmia, no Brasil a gente encontrou uma associação que vem desde 2001, se dedicando à expansão e desenvolvimento da euritmia no país, mas na grande maioria dos materiais eles são europeus. É uma prática muito ativa na Europa. Dalcroze, ele, em seus métodos, ele vai trabalhar a euritmia, o solfejo e a improvisação. Nossa pesquisa focou, portanto, na improvisação e na euritmia, né, por entender a improvisação a sua forma livre, né, de movimentar-se e criar, e a euritmia. Dalcroze também é o principal difusor da euritmia. A euritmia, ela vem ser uma dança rítmica, mas que ela não é uma dança no espaço, ela é uma dança do espaço. Ela foi criada em 1912 por Maria Steiner, que é mãe da antroposofia, uma ciência espiritual, que em 1919, né, a euritmia vai ser incluída no currículo escolar na fundação da primeira escola Waldorf, na Alemanha. Na proposta, né, da euritmia, os alunos eles não aprendem a decorar sequências de movimentos pré-estabelecidos. Os movimentos são sempre improvisados, de modo que possam se expressar livremente e de forma criativa. Mas, por outro lado, também vai ter uma proposta de algumas posturas corporais, de alguns movimentos corporais, como o uso das vogais, das consoantes, né? Tem uma postura para cada uma delas, e com isso dando uma maior significação, né, para esse contexto das letras juntamente com a música.
esse método da euritmia, ele também visa ser um trabalho grupal, né? É um trabalho em coletivo, o que tende a ter uma consciência social, né? Porque ao você trabalhar em um grupo, quando você trabalha com movimentos para ser decorados, a criança geralmente ela vai olhar para o professor e ela não percebe nem o seu próprio corpo e nem ao colega do lado. Então, nessas práticas com aritmia, tem toda uma sensibilização para que você compreenda, portanto, o seu espaço, o espaço do outro e o ritmo seu e do outro, né? Se você precisa, às vezes, desacelerar para acompanhar o outro, ou você precisa, né, acelerar um pouco para acompanhar. E com tudo isso traz um propósito em comum, né? E esse propósito em comum é que vai fazer essa ligação, né, com, com o grupo, com o coletivo. Dalcroze traz 3 ideias principais na aritmia, portanto, diz que todos os elementos musicais podem ser vivenciados antes do movimento espontâneo, todo som musical começa com o movimento e que há um gesto para cada movimento. E, segundo Goulart, ele diz que o elemento musical ele é vivenciado através do corpo e não somente através da narrativa oral. Música não é só movimento corporal. Eu apresento o resultado final do nosso trabalho, que foi obtido através de um formulário aplicado de forma online para alguns professores, e temos os dados coletados como os seguintes, né? A maioria dos professores entrevistados tem um tempo médio de profissão de 15 anos e com formação em pedagogia, né, nas áreas de educação infantil e fundamental, e a maioria em rede pública. Perguntamos o que eles entendem por música e temos que é algo essencial para a vida, como um remédio para as pessoas, como meio de socialização, além da contribuição na formação das pessoas. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo em determinada época ou região. A música é a arte de combinar os através da harmonia, ritmo e melodia. Temos também que, por meio da música, podemos expressar nossos sentimentos, desejos, nos comunicarmos, entre outros inúmeros benefícios. A música ela ajuda também no desenvolvimento do raciocínio da criança e estimula a coordenação. A maioria desses professores não possuem especialização em musicalização infantil e todos eles acham interessante o trabalho com música na educação infantil e consideram a música o principal meio de desenvolvimento da criança e também como um facilitador de aprendizagem.
né? Os métodos utilizados por esses professores, eles variam na forma de aplicação, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é facilitar a aprendizagem, né? E os recursos utilizados por esses professores, eles são variados, desde vídeos no YouTube até a confecção de instrumentos e o uso do corpo para a exploração dos sons, né? Muitos desses professores avaliaram o repertório na musicalização infantil, tendo como muito a melhorar, visto que atualmente as músicas que são ouvidas pelas crianças, ela não condiz com a sua faixa etária, que foi um dos levantamentos que fizemos no início do nosso trabalho. A maioria desses professores, eles não conheciam os métodos que foram apresentados, né? Porém, eles já faziam a prática de algumas atividades, e com a apresentação do material, eles passaram a ter uma ideia mais elaborada das atividades musicais em sala de aula, né? E, visto na coleta de dados, a gente pontuou que a pesquisa atingiu o resultado que a gente esperava, como exposto nos objetivos do trabalho, e teve-se como princípio, para elaborar a nossa pesquisa, a necessidade de adaptar o uso da música em atividades que tivessem como propósito o aprendizado de forma a sensibilizar a criança e a ouvir e perceber os sons ao seu redor e nas suas ações, enriquecendo e ajudando no seu desenvolvimento. Eu apresento também as considerações finais do nosso trabalho, né, onde os métodos Dalcroze e euritmia, eles se destacaram na pesquisa realizada, visto que é de grande importância a inserção da música na educação infantil, onde o mesmo cita que o primeiro instrumento musical ao qual temos acesso é o nosso próprio corpo. E a partir dessa premissa, a gente optou por dar importância aos movimentos corporais, que traz maior sensibilização ao desenvolvimento do ser humano, né? Para isso foi proposto a prática de atividades musicais, envolvendo a arte corporal nos exercícios rítmicos e no aprendizado das vogais, né? Onde a gente criou o e-book com a proposta de atividades sobre o tema, né? Como dito anteriormente, para embasar nossa pesquisa, nós utilizamos a entrevista através de formulário que foi enviado para os professores para a coleta de dados a respeito do produto elaborado, né? E com isso, com esse resultado, concluímos que a inserção das teorias estudadas durante a execução do trabalho, ela faz com que a prática musical na educação infantil traga benefícios imensuráveis à formação do indivíduo, à formação do aluno, né? E também, ao pesquisar sobre os temas de euritmia e o método Dalcroze, nós demos conta que a grande maioria dos materiais divulgados, eles eram de outros países e que está muito mais inserido na educação estrangeira e que há pouco material produzido aqui no Brasil, né? Portanto, a gente espera que esse trabalho possa colaborar com pesquisas futuras, né, sobre os temas estudados e trazer um resultado satisfatório nas aplicações das atividades propostas no nosso produto final, que foi o e-book. De modo geral, nós ficamos muito satisfeitas com o nosso trabalho, mesmo sabendo que, para que haja uma mudança de fato na prática pedagógica, o professor, no que se refere à educação infantil musical, é necessário que os conhecimentos eles perpassem os adquiridos através do nosso e-book, né? Pois o grau de conhecimento alcançado ele é proporcional às potencialidades desenvolvidas durante o processo de ensino-aprendizagem. E o professor, ele é o principal mediador desse processo de aquisição e de produção de novos conhecimentos, né? Fiz aqui o nosso trabalho. Muito obrigada.